Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar com vocês de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse clássico da literatura brasileira foi publicado em 1938 e traz como tema a seca, né, a situação da seca de famílias retirantes do Nordeste brasileiro. Eu já fiz aqui mais 2 vídeos que tratam sobre o assunto, que foi Morte e Vida Severina e o 15. Quem não assistiu ainda, volta lá, assista esses 2 vídeos, tá? E Vidas Secas, ele trata também do mesmo tema. De uma outra maneira, né? Essa obra é dividida em 13 capítulos que contam a vida, né, de Fabiano, da Sinhá Vitória e dos 2 filhos desse casal, ao longo de um determinado período, né? Então os capítulos eles nos são apresentados em ordem cronológica, mas eles apresentam uma certa independência entre si, podendo ser lidos como contos independentes, né? A gente consegue pegar um capítulo lá do meio dessa história, ler e entender, né? Ele nos traz um todo estruturado ali. A história começa com essa família fugindo da seca, né? Saindo sem rumo em busca da vida, né? De viver, de algum lugar para ficar, de condições de sobrevivência. Aí eles encontram uma fazenda, né? Uma casa abandonada numa fazenda e se alojam ali. O dono dessas terras contrata o Fabiano para trabalhar para ele, e ali eles passam um bom tempo, vários anos da vida deles, enquanto não surge uma nova seca, trazendo de novo os mesmos riscos, os mesmos medos, os mesmos problemas que eles já enfrentaram, e eles vão aguentando até o momento em que eles veem a necessidade de fugir novamente. Então, o livro ele começa e ele termina com a família retirando, com essa família procurando um lugar para ficar, né? Procurando uma vida melhor. O mais interessante ali nesse livro, né, é a gente observar esses personagens, a relação desses personagens com o mundo, com o espaço em que eles vivem, a relação deles entre eles mesmos enquanto família e a relação deles com as outras pessoas da sociedade. A gente vê o quanto essas pessoas, essa família, é excluída do mundo social, quanto ela é excluída da vida, né, em sociedade. É como se fossem bichos mesmo que vivem no mato. O Fabiano, aliás, em muitos momentos, ele se refere a si mesmo como um bicho, como um cabra, né? Como alguém que não entende das coisas, que não pensa, que não compreende nada, né? Então, o limiar ali entre o que é humano e o que é animal, né? No sentido de animal irracional, é uma linha muito tênue, né? Os limites ali são muito pequenos. E aí eu vou falar de uma personagem muito significativa dessa história, que é a cadela baleia, né? Essa cadela acompanha essa família nessa retirada deles, vive por muito tempo com eles, e a ela são atribuídos pensamentos e sentimentos humanos, né? Então é um contraponto entre seres humanos que vivem como animais e um animal que em alguns momentos chega a ter opinião no livro, né? A gente percebe essa fusão ali, né? É uma personagem bastante significativa essa cadela. Bom, quanto à relação do Fabiano, né, com as outras pessoas, eu falo Fabiano porque é quem aparece mesmo em várias partes da história, tendo algum tipo de relacionamento com as outras pessoas. A gente nota ali uma rudeza, uma dificuldade social, né? Uma pobreza vocabular, uma dificuldade de compreender os pensamentos, de se expor, de se colocar, de argumentar. A gente tem ali o Fabiano com o patrão dele, e que todos os meses ele vai lá para receber o dinheiro pelo seu trabalho nas terras dele, e esse dinheiro é sempre muito menos do que ele deveria receber. Ele percebe que aquilo está errado, né? Assim, a Vitória, a esposa dele, faz essas contas e quando ele chega para receber, ele recebe muito menos do que as contas dela. Ele acredita, não, mas
Ele é patrão, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então a gente tem essa opressão, por um lado, né? A questão do proprietário rural, do grande proprietário que explora a mão de obra do seu empregado. Ele mostra no livro também a opressão do Estado na figura do soldado amarelo, que também é uma pessoa que Fabiano conhece quando ele está na cidade, na vila, na cidade, e esse soldado amarelo, por um motivo torpe, né, bate no Fabiano e leva ele para a cadeia, né? E a gente tem, apesar de termos uma narração ali em terceira pessoa, esse narrador, ele mergulha na mente, no pensamento do personagem. Então a gente tem uma percepção fragmentada dos fatos, porque é essa a percepção que o Fabiano tem do que acontece com ele, né? Assim, a Vitória demonstra ser uma pessoa um pouco mais esclarecida, né? Ela quem consegue fazer as contas para o Fabiano, ela consegue sonhar, né? Uma coisa que o Fabiano não tem. Ele se mostra aquela pessoa conformada, né? Na crença de que as pessoas nascem com destino traçado. E ele nasceu para ser aquilo, para ser um bicho, para ser um cabra, né? Para ser pobre, para viver na miséria, né? Por um lado, isso acaba sendo uma maneira de conseguir sobreviver diante de tanta opressão, né? Essa crença de que eu sou isso mesmo, então você não tem uma ambição, você não busca algo, a pessoa não busca algo que ela não vai conseguir alcançar, né? E por outro lado, é também um reflexo da visão que os outros têm deles, né? Nesse livro, o Graciliano mostra muito o impacto que a visão do outro tem sobre nós, né? Então, o Fabiano, ele recebe do outro essa visão de que ele é quase um bicho, de que ele não merece viver dentro de um círculo social, de que ele não... de que ele é menos, ele é menor, ele sabe? É quase animal mesmo, né? Então, essa visão que o outro tem dele é o que ele absorve em muitos momentos. Já assim, a Vitória, ela é uma mulher sonhadora, né? Não tem sonhos assim absurdos, não. O maior sonho da vida dela é ter uma cama com um colchão confortável, né? Como um que ela conheceu na casa do seu... Nossa, agora deu branco. Não sei se é José ou João da Bolandeira, alguém que eles conheceram no lugar onde viveram antes. Ela quer aquela cama, né? E esse fato, ele é mostrado o tempo todo ao longo da história, né? Sempre retomando esse desejo dela de ter uma cama, seja na visão, no pensamento ou na fala dela, seja nos pensamentos do Fabiano, que considera isso um desvario, né? Onde já se viu sonhar com tanto, né? Como se ter uma cama fosse tanto, né? Então, a gente tem esses dois contrapontos. Assim, a Vitória, apesar de ter uma mente um pouco mais esclarecida, de não se conformar como o Fabiano se conforma com a vida que eles levam, ela tem um agravante que impede ela de correr atrás, de buscar, né, realizar esses sonhos. Ela é mulher, né? Então, como mulher, ela vive ali também aquela vida, né, oprimida pela sociedade e por sua condição de não ter voz, de não ter palavra, né? O próprio Fabiano tem uma passagem quando ele está lá com o patrão contando dinheiro para ele e ele vê que aquilo tá errado, que é muito menos, que assim a Vitória tinha contado aquilo, tinha feito as contas, era muito mais, né? Mas aí ele pensa, mas ela deve ter errado nas contas, né? Tipo, ela é só uma mulher, ela deve ter errado nas contas. O patrão é quem sabe. Essa anulação desses seres enquanto pessoas, a gente percebe também quando fala dos filhos. Eles têm 2 filhos e nenhum dos 2 filhos é tratado pelo seu nome. Em todos os momentos do livro, inclusive nos capítulos que são dedicados a essas crianças, eles são tratados como o filho mais novo e o filho mais velho, tá? O tempo todo. É como se eles não tivessem uma identidade,
né? E se a gente pensar o olhar externo, o olhar de quem está fora também, para essas pessoas que vivem na pobreza e na miséria, é como se todos fossem iguais, não existe uma identidade, né? Não existe individualidade na visão de quem está fora. De uma forma geral, nessa família, essas pessoas são pessoas de um vocabulário muito restrito, né? O Fabiano, ele tem um vocabulário extremamente restrito. Os filhos falam que um deles, apesar de já grandinho, mal sabia falar, né? Tem uma passagem mais ou menos assim no texto. Essas crianças brincam muito soltas nesse lugar em que eles vivem e eles brincam muito com a baleia. São crianças que não têm contato com outras crianças, elas vivem como bichos da fazenda também. Elas estão o tempo todo junto com aquele meio natural. E quando ele descreve, né, uma cena dessas crianças brincando com a baleia, é como se fossem todos iguais ali, né? A cadela é uma criança, as crianças são animais daquele espaço. Um recurso que é bastante utilizado pelo autor nesse livro é o discurso indireto livre, tá? Então, é o narrador contando a história, mas na visão do personagem, né? É como se pensamentos e falas de personagens se fundissem com a fala desse narrador. Isso é um recurso bastante apropriado para essa obra, porque ele consegue, com isso, mostrar que o Fabiano, essa pessoa de um vocabulário tão cru, tão restrito, tão rústico, tem pensamentos elaborados, né? Tem sentimentos, ele consegue pensar e vivenciar ali vários sentimentos dentro da história que ele, com seus recursos de linguagem, não conseguiria exprimir para ninguém. Então, um discurso direto se tornaria algo bastante artificial, né, nesse livro, porque são tantas coisas, é um mergulho tão grande na mente desses personagens, né, nos sentimentos, nas coisas que eles pensam, nas contradições, né? O Fabiano, ele vivencia um conflito interno muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que, como eu falei, ele se conforma com a vida que ele leva, com as coisas como são, tem momentos em que ele tem emoções ali efusivas, ele quer mudar aquilo, né? Como quando ele quer bater, quando ele quer matar o soldado amarelo, mas isso passa rápido. E são coisas que a gente só tem conhecimento dessa oscilação de pensamentos e sentimentos por conta dessa narração, dessa narrativa, né? Ele não conseguiria, ele, personagem, não conseguiria expressar com palavras esses sentimentos, essas ideias, esses pensamentos. Então, nesse momento, é o narrador quem quem traduz pra gente os pensamentos dessa pessoa, né? Tem uma passagem que pra mim foi bastante... me emocionou bastante, que é quando, numa noite de Natal, eles resolvem ir pra cidade. Então se arrumam, colocam a melhor roupa, colocam sapatos, né? Aí tiram no meio do caminho porque não estão acostumados com sapato, porque aperta o pé, porque vai sujar quando vai passar num determinado local. Enfim, eles decidem ir à cidade para assistir uma missa e eles iriam ficar na festa, tá tendo uma festa na cidade, né? E quando eles chegam na igreja, já dentro da igreja mesmo, eles já se sentem completamente deslocados, né? E aí o narrador, novamente, com seu discurso indireto livre, nos traz as sensações, né, de estar sobrando, aquele sentimento de não fazer parte daquele espaço, né, de sentir o olhar das pessoas sobre eles, todo mundo olhando para eles como se fossem seres que não deveriam estar ali, né? Quando a missa acaba, eles saem para a festa. E aí também eles não conseguem se encaixar, eles não conseguem viver. É angustiante a gente perceber essa sensação do não pertencimento e o como eles se sentem mal estando ali. Eu me senti mal no lugar deles, estando nesse meio, no meio dessas pessoas, né? Pessoas normais, habitantes da cidade que estavam ali nas ruas, numa festa. E eles se sentiam extremamente deslocados, eles viviam tão isolados, tão fechados no mundo deles, sem o convívio com outras pessoas, que
viver, que estar ali no meio de pessoas foi um incômodo, até o momento que eles saem e vão para uma outra rua, né? Para um lugar tranquilo, sentam numa guia, onde não tem ninguém, onde não tem passagem de pessoas. A baleia está junto com ele, vai junto com eles até lá, e aí eles percebem a ausência da baleia e cadê ela, até que ela aparece e a família se tranquiliza porque já estão todos juntos novamente, né? Mas, enfim, aquilo que era para ser uma experiência diferente, que era para ser algo agradável, se torna uma tortura na vida deles, né? Então, a cada página desse livro, é muito difícil falar aqui de tudo, a cada página desse livro, o autor vai mostrando o quanto essa família vai sendo oprimida pela sociedade, né? E o quanto ela vai por si mesma se isolando cada vez mais até chegar no momento em que a gente vê que eles não conseguem conviver em sociedade. Mas ainda assim, a Vitória mantém os seus sonhos. Quando eles saem em fuga, né? No final do livro, por conta de mais uma seca, ela sonha com os filhos indo para a escola, com eles estudando, fazendo alguma coisa, né? Enquanto o Fabiano só quer viver o aqui e agora, tipo, lutar para estar vivo, né? Bom, eu acho que é uma obra que quem gosta de literatura, quem quer conhecer a nossa literatura, não pode deixar de ler. Bom, é uma obra necessária, né? Que nos faz refletir, que nos faz pensar sobre a condição do ser humano, né? A gente vê aqui nesse livro que essas pessoas, elas precisam lidar com dois grandes problemas, com dois meios difíceis para ela, que é o meio natural e o meio social, né? A natureza impõe limitações, impõe dificuldades de sobrevivência, né? Por conta da seca, da dificuldade de plantar, dos animais que morrem, do não conseguir viver naquele meio natural. E a sociedade impõe todo o seu olhar e o seu comportamento opressor, né? Com o meio natural, os personagens estão acostumados e conseguem lidar. Com o meio social, não, né? Isso fica extremamente claro nesse capítulo em que eles vão para a cidade, em que eles vão à missa e que eles vão a essa festa, né? É muito mais difícil para eles lidarem com as pessoas do que lidar com o meio em que eles vivem, por pior que seja esse meio. Talvez eu faça mais um vídeo sobre esse livro, falando especificamente da questão linguística dele, né? Talvez, não é uma promessa, se vocês quiserem, coloca aí embaixo, que pode ser que eu me anime. E eu vou preparar um outro vídeo tentando fazer um comparativo de Vidas Secas, o 15 e Morte e Vida Severina, tá? Vou deixar aqui para vocês clicarem nesses outros dois vídeos, caso não tenham ainda assistido. Deixa seu like se você gostou. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa seus comentários se você gostou, se você não gostou. E até a próxima.